Graças a Deus, irmãos, boa tarde. Boa tarde. Muitas pessoas criam dilemas filosóficos, né? E criando esses dilemas filosóficos, elas amontoam mais ainda condenação sobre si mesmas. Por quê? Por exemplo, a palavra de Deus ela ordena que o homem se arrependa dos seus pecados. Também ordena que o homem creia em Cristo Jesus e que seus pecados serão perdoados se ele crer em Cristo Jesus. Estou sem barba mesmo. Se o homem crê em Cristo Jesus, seus pecados serão perdoados. A palavra de Deus diz isso. Deus está brincando com o homem, sendo que o homem não tem a capacidade de se arrepender? Não está. Por quê? Porque é verdade que se o homem se arrepender dos seus pecados, Deus o perdoará. E Deus deseja perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. Ah, mas Deus que concede o arrependimento às pessoas. Exatamente. É Deus que concede o arrependimento às pessoas para que elas creiam e para que elas se arrependam dos seus pecados. É Deus que faz isso. É possível o homem se arrepender dos seus pecados pela sua própria capacidade. Deus deve conceder o arrependimento ao homem. Mas o agente que se arrepende é o homem. E a promessa é feita ao homem, não a Deus, de que se ele se arrepender dos seus pecados, Deus o perdoará. Se ele crê em Cristo Jesus, ele será justificado e perdoado dos seus pecados. Então, algumas pessoas vêm com dilema filosófico. Como eu posso me arrepender se Deus não quer? E fica em cima dessa questão. Eu simplesmente rebato, mas você quer se arrepender dos seus pecados? Você quer se arrepender dos seus pecados? Aí a pessoa vai dizer, não, eu não quero. Então por que está reclamando? Né? Se você não quer se arrepender dos seus pecados, mas eu não quero porque Deus determinou. E daí? A questão não é essa. A questão é, você não quer se arrepender dos seus pecados, Deus ordenou você se arrepender dos seus pecados e você deve se arrepender dos seus pecados. A partir do momento que você queira então se arrepender dos seus pecados, então obviamente Deus vai perdoar os seus pecados. Se Deus determina que você faça ou não alguma coisa, não é problema seu. Qual é o seu problema? O seu problema é que você deve se arrepender dos seus pecados, deve obedecer a Deus e deve crer no Evangelho. Então, essas pessoas fazem diversos dilemas filosóficos, mas elas não se agarram às promessas de Deus. Quais promessas? Que se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Porque quem se arrepende realmente dos seus pecados não se importa, principalmente prefere pensar que Deus controla até mesmo o arrependimento do seu próprio coração e todas as coisas. Então, aquele que não se arrepende dos seus pecados usa diversas desculpas para não se arrepender dos seus pecados. E uma dessas desculpas é que Deus determinou que ela não se arrependa dos seus pecados. Quando de fato ela não quer se arrepender dos seus pecados. Então a grande questão, o dilema filosófico aí está não em Deus mentir. Não, Deus não mente. Deus nunca mente. Deus diz que se o homem se arrepender, ele perdoará o homem. Se o homem crê em Cristo, ele vai ser salvo. Essa é a promessa de Deus. Deus não pode mentir. E Deus diz que se alguém se arrependeu e se alguém creu, isso é obra dele. Ele opera o querer realizar. Essa é a verdade. Não há nenhuma mentira nisso. Porém, o homem quer estar no lugar de Deus, decidindo quem ou se ele mesmo deve se arrepender ou não. Na verdade, essa pessoa usa a soberania de Deus como desculpa para não se arrepender dos seus pecados. Isso acontece com a graça de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie dela. Muitas pessoas então dizem, já que a salvação é pela graça, por meio da fé, então eu posso viver no pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo diz, de maneira nenhuma, como nós viveremos ainda no pecado, sendo que nós morremos para ele. Ou seja, é uma contradição você dizer que agora porque está debaixo da graça e não da lei, você viverá em pecados, deliberados, sendo que a palavra de Deus afirma em 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque não pode viver pecando, porque permanece nele a divina semente, ele é nascido de Deus.
Também Jesus diz que aquele que crê, a palavra diz que aquele que crê nele não será confundido de maneira nenhuma, né? Algumas pessoas aceitam confusões, aceitam contradições na palavra de Deus, mas não é uma contradição. Deus vai perdoar todos aqueles que se arrependerem e creem em Jesus, e aceita todos aqueles que crerem em Jesus Cristo como justos diante dele. A grande questão é que é Deus que dá o arrependimento, concede e opera o querer realizar. Deus é o oleiro. Nessa grande ótica, Deus é que opera todas as coisas. Porém, a pessoa, ela acha, né, que porque Deus faz isso, então ela está escusa de se arrepender. Não, porque o arrependimento é uma ordem, né? E a promessa é para aquele que se arrepende. Ou seja, Deus promete para aquele que se arrepende que perdoará os seus pecados. E também existe uma promessa de tirar o coração de pedra e dar um de carne e conceder arrependimento para os eleitos só. Então Deus não está mentindo em nenhuma hipótese. Primeiro, Deus promete para que todos que se arrependam e creiam nele sejam salvos, certo? Essa é a primeira promessa. E Deus ordena que todos os homens se arrependam, senão eles vão para o inferno. Essa é uma ordem. Todos os homens devem se arrepender e crer. E Deus promete que se todos os homens no mundo, se todos eles se arrependerem e crerem, eles vão ser salvos. Todos aqueles que se arrependerem e crerem. E obviamente, Deus diz abertamente na Escritura que somente os eleitos são aqueles que Ele vai conceder arrependimento. Não há contradição. Não há nenhuma contradição, nenhum jogo filosófico. Deus é soberano e o homem é responsável, porque Deus ordena que ele se arrependa. E então a carne se soergue e inventa diversos tipos de desculpa para não se arrepender, para que as pessoas não se arrependam dos seus pecados. As pessoas inventam desculpas, mas não há desculpa nenhuma. Esses dilemas filosóficos, geralmente, eu já, claro, não só tanto enfrentei, né, a carne soerguendo e me humilhei diante de Deus. Deus, pelo amor de Deus, tira isso de mim, porque isso é estúpido demais, né? Ficar assim, eu não tenho desculpa, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, né? E clamando, o Senhor então concede arrependimento àqueles que pedem. Claro que é Ele que coloca isso nas pessoas. Mas o que nós vamos querer? Estar no lugar de Deus agora e decidir quem deve receber o arrependimento e quem não deve? Ou decidir o que o oleiro deve fazer com a massa? Se ele deve fazer com ela um vaso de honra, um vaso de desonra, ou um vaso de ira? Outro dilema filosófico do mesmo tipo está lá em 2 Timóteo, no segundo capítulo, ou 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo que se alguém se purificar de todo aquele tipo de pecaminosidade que ele lista ali, vai ser um vaso de honra, útil para toda boa obra de Deus. Então, muitas pessoas dizem, então, tá vendo? É você que decide se você é um vaso de honra ou não. Nessa óptica e perspectiva de Paulo, onde ele está falando sobre algo ministerial, de fato, a pessoa ela vai determinar se ela é um vaso de honra ou de desonra nesse sentido que Paulo está dizendo. O texto diz exatamente isso. Se você se purificar de toda a sua má obra e de toda a iniquidade, você vai ser um vaso de honra preparado para a boa obra, ou seja, um bom obreiro da casa de Deus. Tá, mas no final Paulo diz que nós devemos orar para aqueles que não se purificaram dessas más obras, ou seja, aqueles que saíram, aqueles que foram presos por Satanás, para que Deus conceda a eles arrependimento. Espera aí, que não é pegadinha nenhuma. Na ótica humana eu devo, né, como eu disse, na responsabilidade humana, isso não se trata de liberdade em relação a Deus. Eu devo me purificar de toda má obra, isso falando no ponto de vista ministerial, para que eu seja um bom vaso de Deus, um vaso preparado para o ministério, um vaso de honra. Agora, na ótica da soberania divina, é óbvio que é Deus que faz um vaso para ira e outro para desonra. E é Deus que concede o arrependimento. Agora, a pessoa quer conciliar o que não precisa ser conciliado. Por quê? Porque a palavra diz que se você faz isso, então você será um vaso para a honra. Ela não diz que Deus não fez você fazer isso, ou que Deus não preparou esse vaso para a honra. Ou seja, Deus como causa metafísica, como diz lá em Romanos 9, é o oleiro que faz isso. 2 Timóteo capítulo 2. Não, Paulo não diz isso. Inclusive Paulo diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem.
falando em termos ministeriais, mesmo que ele esteja falando em termos ministeriais, e alguns pensam em termos de salvação. Agora nós vamos para o último confronto dessa grande tensão de misericórdia. Porém, Paulo, ao falar sobre a livre graça de Deus em Romanos 9, e ao subir no mais alto posto falando sobre metafísica e falando sobre o determinismo divino, ele fala que é oleiro, é das mãos do oleiro que as características do vaso vêm. E na diatribe o vaso fala: por que me fizeste assim? E isso não é apenas uma característica só de Romanos no capítulo 9. Não é algo particular daquele texto. O apóstolo está usando uma metáfora, a metáfora do oleiro, que é muito usado no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 29, 15, 16, Jeremias 8 e em diversos outros lugares da Bíblia. Essa metáfora existe em diversos lugares. Isso demonstra o controle absoluto de Deus sobre todas as suas criaturas e o poder secreto de Deus soberano de fazer essas criaturas como lhe apraz, dar as características que elas têm e distribuir dons, né? E também más características a essas criaturas como lhe apraz. De uma maneira que Paulo, em Romanos 9, está falando numa ótica totalmente outra de 2 Timóteo 2. Pelo menos ali onde ele fala que você deve separar de toda a iniquidade, né? Ele está falando que de Deus as características do próprio vaso vêm das mãos, né? Ou seja, vêm das mãos do próprio Deus. Então é Deus que faz com que o vaso seja daquela maneira. É Deus que faz com que o vaso seja endurecido, o coração da pessoa seja endurecido ou não. Agora, a resposta da pessoa é focada em 2 Timóteo capítulo 2. Por quê? Porque Paulo está falando da responsabilidade da pessoa. O que ela deve fazer para se tornar um vaso de honra na casa de Deus, falando sobre o ministério. Não há nenhuma contradição ali. É evidente que se a pessoa escolhe se fazer vaso de honra, é porque Deus lhe concedeu arrependimento, conforme 2 Timóteo, no próprio capítulo, no versículo 25 e 26 dizem, Deus concedeu arrependimento. Também é evidente que isso acontece porque o Senhor o conhecia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. O Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, e nisso nós paramos para ver quando o arminianismo ele tenta submeter a autoridade divina, quando ela é anunciada na Escritura, a soberania divina, sobre as ações humanas e sobre a criatura humana e todas as criaturas de Deus. O arminianismo tenta reduzir a Deus a responsabilidade da criatura, quando tenta submeter um texto que fala da responsabilidade da criatura a outro que fala da soberania divina. Ele tenta explicar um texto à luz primeiro da criatura e da ótica humana de responsabilidade. Mas o texto não pode ser explicado dessa maneira, do contrário, toda a graça iria para o ralo. Paulo diz que para que o propósito de Deus segundo a eleição se baseasse não em obras, mas na soberana vontade de Deus, lá em Romanos 9, Deus amou a Jacó e odiou Esaú antes deles terem feito o bem ou o mal. Ou seja, para que isso não dependesse de quem quer nem de quem corre. Versículo 16. Isso Paulo está enfocando a pura e livre e soberana graça de Deus. Onde Deus, de acordo com o seu plano e beneplácito de sua própria vontade, livre graça e amor, escolhe aqueles que Ele quer. E de acordo com a sua própria vontade faz alguns vasos para ir. Paulo está falando sobre a livre graça também, quando fala de soberania divina. Ou seja, é da liberdade do oleiro fazer, é da autoridade dele fazer o que bem lhe apraz com o que ele tem. Mas o arminiano sobrepõe essa livre graça de Deus à responsabilidade humana. E então o que nos sobra? O que nos sobra é obra. É obra, porque daí você tem que responder a Deus para ser um eleito. Você tem que responder a Deus. Então onde fica a livre graça de Deus? Você vai se gloriar de alguma coisa. Mas Paulo impede tudo isso quando ele afirma que Deus deve conceder o arrependimento para aqueles que se perdem. E também quando ele diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Esse tipo de jogo filosófico que as pessoas fazem com Deus, de diversas maneiras. Por exemplo, quando elas tentam
responder ou colocar um texto condicionado, né? Agora, os reformados também têm algumas culpas que eles carregam, porque muitas promessas de Deus são de fato condicionais. Então, por exemplo, Deus promete que se você se arrepender e crer no Evangelho, você será salvo. Então você não precisa, de forma nenhuma, de nenhuma maneira, negar essa condicionalidade das promessas de Deus. Você não precisa. É uma condicionalidade real. Aquele que crê e se arrepender é salvo. Agora, a questão é, Deus promete também aos eleitos que Ele iria dar a eles um coração de carne, que Ele iria dar arrependimento. Essa é uma promessa incondicional. Então, não existe necessidade de jogo filosófico nenhum. Presciência na Bíblia, ela está sempre ligada a plano e não a mera previsão, né? Então, a presciência de Deus em 2 Timóteo, em Atos capítulo 2, verso 23, né? Que pela presciência de Deus, né, Deus determinou a morte de Cristo. Isso não quer dizer que Deus olhou para o futuro, não. Deus planejou que esse evento aconteceria. Em Atos 4, 27 e 28, também a presciência de Deus é mencionada. Em 1 Pedro 2, 21, 20 e 21, enfim, ali do 18 em diante, presciência é mencionada. E nunca é um meramente conhecimento de algo que acontece, ou de algum evento, mas de pessoas, ou de um planejamento de um evento, né? Nós sabemos que pessoas não surgem de sua própria vontade. Meu filho não nasceu por sua própria vontade. Ele não veio à existência porque ele quis, porque ele nem existia para querer existir no futuro, mas em planejar o evento, planejar todas as coisas. Isso é presciência na Bíblia. Mas voltando à questão filosófica, essa principal, ela tem a ver com a responsabilidade humana e como as pessoas elas jogam para cima de Deus a sua própria responsabilidade. Por exemplo, Deus, o Senhor não quer me conceder, eu não posso fazer se o Senhor não fizer. Existe uma grande realidade nessas palavras. Se Deus não conceder arrependimento, e se Deus não der sabedoria, e se Deus não libertar do pecado, e se Deus não der fé, e se Deus não operar o querer e realizar, não há nada que você possa fazer. Essa é uma grande verdade. Todavia, o problema seu não é esse. O seu grande problema é que você deve se arrepender. É isso que você deve se preocupar. E se você quer clamar a Deus, você não deve simplesmente dizer, Deus, se você não me der, nada feito. Não, você deve buscar arrependimento. Deus, eu preciso buscar arrependimento. Clamar a Deus por arrependimento. É óbvio que é Deus que vai operar o arrependimento ou não. Agora, onde a pessoa sabe que ela se arrependeu dos seus pecados? Onde ela sabe que se arrependeu? Onde ela sabe realmente que ela creu? Onde ela pode ter convicção? Como também ela pode ter convicção de todas as doutrinas bíblicas, como da eleição e todas as outras? Pelo testemunho interno e poderoso do Espírito de Deus. A única forma de uma pessoa ter convicção de quem ela é e de todas as doutrinas bíblicas, né? Então, irmãos, não adianta você bater muita conversa com essas pessoas que fazem jogos filosóficos com Deus. A única coisa que você deve fazer é ordenar que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e censurá-las quando elas fazem esses jogos filosóficos. Então, que Deus possa abençoar você. Fique na paz.